Olá! Outro dia eu estava relendo, provavelmente vocês conheçam Napoleão Hill. Ele também escreveu Pense em Riqueza, talvez o maior best-seller dele, né? Esse aqui é o Mais Esperto que o Diabo. Nesse livro faz o relato de uma situação. Ele ficou isolado por mais de um ano, fugindo de uma situação perigosa que ele viveu em determinado momento. E aí ele chegou ao fundo do poço. E só a partir do momento que ele chegou nesse fundo do poço, ele reencontrou aquilo que ele chamou de um outro eu. O que é esse outro eu, né? Eu também recordo de trabalhos que eu já fiz no passado. Esse aqui é um livro bem bacana, Kay Gilley, Liderança com o Coração Aberto. Aqui nesse livro, essa autora também coloca esses dois aspectos ao qual se refere Napoleão Hill. Quais são esses aspectos? Ele fala de um outro eu, de um outro ser que habita a mesma pessoa. Na verdade, ele está falando de dois aspectos nossos, os quais a gente precisa e você também precisa prestar atenção. É um ser de medo e um ser de coragem. Qual dos caminhos nós seguimos? Um caminho da coragem ou o caminho do medo? Então é um ser de medo e ele encontra, Napoleão Hill, ele encontra esse ser de coragem, um ser baseado em fé, confiança, né? Então, o que acontece? Esses dois aspectos, e isso assim, a humanidade inteira, desde sempre, ele nesse livro, Mais Esperto que o Diabo, ele faz uma entrevista com aquilo que nós costumamos chamar de diabo, né? E ele faz essa entrevista e aí ali o diabo diz a ele que 98% da população da Terra está no caminho do medo. Então, portanto, está na mão dessa energia diabólica. Quando você está no caminho do medo, você não tem acesso aos benefícios e tudo aquilo do teu contato com a luz, daquela confiança, daquela coragem, daquela capacidade de superar os desafios, de ir além. Que isso tem a ver com o caminho da coragem. A coragem, para quem já participou do nosso projeto Integração e outros trabalhos que a gente realiza, mais adiante a gente vai disponibilizar esse serviço online. Então, o caminho da coragem o que é? É o caminho do cuore. A coragem vem, é um sufixo latino, vem do sufixo latino que quer dizer cuore. É um caminho feito com o coração, ou a partir do coração. O medo, ele sempre é mental. Nós nos permitimos ser dominados por esse medo. E aí o medo tem todos os seus associados. A ansiedade, a depressão, a doença, tudo aquilo que associa. Óbvio que nós temos 6 medos ou 6 grandes medos básicos, e a gente pode traduzi-los em dois. Toda pessoa que em algum momento passa por uma situação de medo, ela está com acesso a um desses 2 medos. O medo da pobreza, e esse medo da pobreza inclui perder o pouco que se tem, inclusive, e o medo da morte. E o medo da morte, ele também vem travestido de uma série de outras coisas. Muitas vezes, aquelas pessoas que nos buscam deprimidas e tudo mais, né, que vêm com essa queixa ou que vêm já com este diagnóstico, é uma pessoa que está no caminho do medo. E o caminho do medo é um caminho, no fim das contas, da não possibilidade, da não capacidade, do não uso dos nossos recursos, de tudo aquilo que a gente pode fazer e usar bem, da não confiança naquilo que nós poderíamos chamar de providência divina.
E essa providência divina vem dessa confiança, porque tem matéria de fé aí. Trabalha-se com fé. E eu não estou falando de religião específica. Sim, alguém que tem problemas em entender que nós estamos aqui geridos por algo superior a tudo isso, esse grande arquiteto que orquestra e faz tudo isso funcionar, que essas estruturas todas, quando é que a gente já ouviu falar desse... volta e meia a imprensa faz para trabalhar o medo, inclusive, o asteroide tal vai bater na Terra, tem risco de e não sei o que. Mas quantos de vocês efetivamente ouviram ou sabem disso? E aí a gente compreende que o mundo das trevas, ou o que Napoleão Hill chama de o mundo do diabo, trabalha dentro do caminho do medo, estimulando os nossos medos. Nós vivemos muito isso, 2020 para cá, foi trabalhado dentro do caminho do medo, e aí um montão de gente boa, por conta do medo, partiu, né? Mas teve a doença e tal, mas tudo isso foi algo provocado a partir deste caminho do medo. Não é um caminho de luz, não é um caminho do cuore, não é o caminho da coragem. E esse é o aspecto que a gente precisa acessar, precisa entrar em contato. São essas duas energias básicas. Segundo Napoleão Hill, apenas 2% estão no caminho da coragem da humanidade. O restante está trabalhando dentro do caminho do medo. Ouve as notícias, ouve tudo aquilo que aparece de horroroso na mídia, hoje de todas as formas, e ainda assim se mantém sintonizado com o medo, nas suas baixas frequências. E não acessa as frequências do amor e coragem e tal, que são frequências muito mais elevadas. E que possibilitam entrar nesse caminho da realização, o caminho da liderança com o coração aberto. E isso facilita esses dois aspectos. E você, qual o caminho que costumeiramente você trilha? Esse é um aspecto que a gente precisa levar em consideração. Qual dos caminhos você normalmente, nas suas 24 horas, você levanta? Primeiro pensamento que vem é um pensamento de medo, de gratidão. Um pensamento que te conecta à coragem, ao coração, ou um caminho que te conecta à doença, à depressão, à ansiedade? Nós, dentro do trabalho que nós realizamos todos os dias, nós, evidentemente, a maioria das vezes, aqueles que nos buscam efetivamente estão dentro do caminho do medo. E eu diria que o nosso trabalho como terapeutas, como psicólogos, seja qual área que você atue ou que técnicas você use, ainda assim é o resgate desse ser para trazê-lo de volta ao caminho de luz, ao caminho do coração, o caminho da coragem. Eu costumo usar uma figura, pode-se fazer uma analogia, que alguém que está numa profissão de ajuda, qualquer profissão de ajuda, é como se segurasse uma lâmpada, uma lanterna e tal, e mostra para aquele que busca, olha, aqui é o teu caminho, siga, a partir da própria luz. Num primeiro momento faz uso da minha luz, sim, é nossa função, sermos luz. Servir como luz, para que a pessoa resgate e entre em contato com a própria luz que ela efetivamente tem. O todo, Deus Criador, a infinita bondade, chame como quiser, Deus, e aí é um problema para a pessoa que se diz agnóstica, para a pessoa que se diz não crente em alguma coisa. Eu não estou puxando para essa ou para aquela religião, mas eu entendo que nós não estamos de forma solta, alheia, aqui, nessa vida. Nós temos um propósito de existência e há uma gestão nesse propósito de existência e somos co-criadores de nossa existência dentro desse caminho da coragem.
No caminho do medo, nós saímos desse trilho de realização, desse mundo de infinitas possibilidades. Eu só consigo acessar esse mundo e esse caminho da coragem, esse caminho a partir do momento que eu começo a me conectar com o interno e com aquilo ainda mais que nos rodeia e que nos conecta a todos. Este todo só é todo a partir do momento que tudo faz parte disso. E quando eu trabalho a partir do coração, a partir desse caminho de coragem, eu vou me distanciando do medo, da doença, da ansiedade, da depressão, de tudo aquilo que impossibilite que eu me realize nessa vida. E sim, nós estamos aqui para desenvolver um propósito. E cada um tem o seu propósito único. Aquilo que só você veio para realizar. Melhor e tão bem e mais do que qualquer outra pessoa. Como essa grande sinfonia divina, cada um é uma nota. E essa nota faltando, a sinfonia não sai da mesma forma. Qual é a sua nota pessoal? Mas você só vai conseguir entrar em contato com isso a partir do momento que você entrar nesse caminho do cuore, o caminho da coragem. Saindo do caminho do medo. Nós temos um trabalho que estamos desenvolvendo e adiante vamos ofertá-lo, inclusive, justamente para trabalhar esses dois aspectos do caminho da coragem e do caminho do medo. Qual desses caminhos e que maneiras e que ferramentas nós podemos usar nesse caminho da coragem? Porque a gente precisa compreender o que é o caminho do medo. Sim, esse é um primeiro momento para você entender como é que esse processo acontece e aconteceu. E por quanto tempo isso já vem ocorrendo na nossa vida. Mas a partir dessa compreensão, nós precisamos entrar nesse caminho das infinitas possibilidades, que é o caminho da coragem. Aonde vamos ter acesso a um manancial infinito de possibilidades e de realizar o potencial para o qual nós viemos à vida, para o qual o todo nos permitiu voltar e vir aqui e realizar. Esse é o convite, portanto, para você sair, para dar acesso a esse outro eu, um eu mais dinâmico, um eu com confiança, um eu com segurança para ir adiante, apesar de tudo o que acontece em volta. E a gente precisa então começar a selecionar. Nesse aspecto, vós sois deuses. Nesse aspecto nós podemos começar dia a dia, fazer pequenas escolhas na nossa vida. Qual caminho você escolhe? O que você opta? Aonde você opta colocar a sua atenção, o seu enfoque? Tudo aquilo que nós focamos, que nós nos conectamos, é isso que eu vou ter ampliado na minha vida. E se são as notícias horrorosas que vêm de Brasília, que vêm de não sei onde, de qualquer lugar, não importa, vários canais ou programas que buscam sempre salientar o que a gente chamaria do mundo cão, que é o trabalho do diabo, segundo Napoleão Hill, né? Se o nosso enfoque é esse, e sim, tem muita gente que vive a partir disso, ok? Mas se o nosso enfoque é esse, como é que nós vamos acessar um caminho de coragem, um caminho de luz, um caminho de realização? É esse o aspecto que a gente precisa colocar atenção. E naquilo que você coloca atenção é o que você tem ampliado na sua vida. É mais luz, é realização, é coragem? Ou é depressão, medo, ansiedade? Qual você escolhe? E você escolhe. A cada decisão que você toma, a cada notícia que você ouve, vê, tudo que você tem em volta é alimento para esse ou para aquele caminho. O que é que você opta? O que é que você escolhe? E sim, nós temos possibilidade e capacidade de fazer isso todos os dias, em todo momento. Ok? Se você gostou, compartilhe, se inscreva e
siga adiante, tá bom? Curta e até a próxima.